18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, hein? Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Vamos mais uma vez com você e toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix. Programa 18 horas até às 7 da noite, a notícia e a informação para você. Tudo bem, Karime Leão? Quinta-feira já está no clima já, né? Já estamos no clima do fim de semana. Muito boa noite. Muitas lives. Exatamente, muitas lives, é o que nos resta, minha gente. Muito boa noite para você, obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui na 100,7, na Rádio Mix Manaus. E uma boa noite especial para você que nos acompanha também pelo aplicativo Humano. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Eu esqueci, boa noite especial é pra mim, é pro pessoal do Mano, né? É pro pessoal do Mano. Oxi, também, querido. Mega Tudo saudades. Certo? Tudo ótimo. Certo, Sidão. Pois é, Karime, tudo certinho por aí. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Nada. Esse fim de semana já dá pra começar a programar uma saída com amigos e tal. Sério? 10 metros de distante cada um, sentados em cadeiras diferentes. Portanto, já me falaram isso, hein? Que já vai dar pra fazer uma reuniãozinha. Ah, Isso gente, já vai dar um rolê, se deu com ainda não. máscara, com máscara, borrifando álcool por aí, sei lá. Eu ainda tô pé atrás. Eu também não tô sempre preparada. distância com álcool em mãos. Eu ainda Sei não tô lá, me misturando. com álcool assim borrifando, mas eu ainda não estou preparada psicologicamente para isso. Não, também não, eu tô brincando. Eu não vou sair de casa, não. Vou segurar minha onda por aqui. Tá certo. Ei, Karime, Cid, ouvintes em 100,7, a gente, inclusive, já falou várias vezes aqui no 18 horas sobre a vacina, né, que está sendo desenvolvida pela Universidade Oxford, sim. Com a participação de uma brasileira na equipe lá da Inglaterra, que é bacana, né? Está sendo aí testada aqui no Brasil essa vacina. E agora nós temos outra vacina contra, né, o Covid-19 sendo, né, testada também aqui no Brasil. Exatamente. Pois é, Carlão. Hoje o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. Esta vacina também já está em fase final de testes, assim como a vacina de Oxford. Essa etapa é chamada de fase 3, é a última fase para o desenvolvimento de uma vacina. Os estudos indicam que ela já vai estar disponível no primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho do ano que vem. Entendeu minha empolgação agora, né? Esperanças, né? Ela para por aqui mesmo. É verdade. Bom, a verdade, Karime, é que nós temos que lembrar que atualmente existem aí mais de 100 vacinas sendo testadas em todo o mundo, mas só 3... né, dessas todas aí, estão sendo já testadas na terceira fase. A de Oxford, essa aí do Butantan, que o Dória estava falando, e a do laboratório americano Moderna, salvo engano. O legal é que 2 das 3 vacinas consideradas aí pelos especialistas como mais promissoras estão sendo testadas aqui no Brasil. E segundo a parceria do Butantan com a empresa chinesa, o acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com acompanhamento aí de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Dentro, portanto, de 3 semanas, 9 mil voluntários já estarão sendo testados aqui no Brasil. Que maravilha, né, Cid? Que maravilha, não é, gente? Então, nós estamos aqui na torcida para o avanço da ciência, no sentido de vencer mais essa batalha contra uma doença tão horrível quanto essa, que já contaminou mais de 7 milhões de pessoas, 700 milhões e 400 mil pessoas em todo o mundo e matou mais de 400 mil pessoas. Gente, horrível, né? Karime, e a gente tem que agradecer muito, né, todas essas pessoas aí que vão ser voluntárias nesses testes. É um ato aí de coragem, de amor ao próximo. Estão pensando no bem comum, no coletivo, na saúde de todo mundo, colocando em risco a sua própria vida. Portanto, nosso muito obrigado. Exatamente, nosso muito obrigado. É uma gratidão para todas essas pessoas, não só aqui do Brasil, né, mas de todo mundo que se prontificam a ser voluntários, né, arriscando a própria vida. Estão emanadas nessa casa. Isso aí, Sidão, isso aí. Essa causa. Muito bem, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e 3 meses depois do Amazonas registrar o primeiro caso de Covid-19, um estudo da Universidade Federal do Amazonas revela que Manaus vai ser a primeira cidade brasileira a vencer a pandemia do novo coronavírus e que a capital amazonense não enfrentará, olha aí, uma segunda onda com nova explosão de casos graves e mortes pela Covid-19. Olha aí, esse é um estudo importante, né? O estudo Atlas ODS Amazonas, que já está em seu 10º boletim, foi divulgado no início da tarde de hoje por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. Pois é, e foram aí 90 dias em Manaus que Manaus passou da expectativa otimista de que o vírus não resistiria em ambientes quentes para a situação de caos, com o colapso no sistema de saúde, no sistema funerário e o fechamento de todo o comércio não essencial por 2 meses. Nesse curto espaço de tempo, Manaus registrou oficialmente mais de 22 mil casos e 1.500 mortes pela doença. Foi um período em que a capital amazonense viveu sua pior crise sanitária da história recente. As imagens do caos do sistema de saúde de Manaus ganhou o mundo, mostrando não só o sofrimento das famílias, mas também a precariedade do nosso sistema de saúde, que em apenas um mês colapsou. As autoridades do estado subestimaram o poder de transmissão e de letalidade desse vírus. E a vitória sobre essa pandemia tem algumas explicações, segundo os pesquisadores, é claro, sempre a ciência. E é para saber sobre por que Manaus vai ser a primeira cidade brasileira a vencer essa pandemia que vamos conversar agora com o coordenador do projeto Atlas ODS do Amazonas, professor Henrique dos Santos Pereira. Muito boa noite, professor. O senhor nos escuta? Sim, escuto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu espaço na agenda para conversar com a gente aqui hoje no 18 horas. É um prazer. Então, esse projeto, vamos falar do projeto, né, Atlas, ele reúne numa plataforma de visualização de dados que apresenta pesquisas e informações sobre os indicadores dos municípios do Amazonas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pois muito que bem, coordenador. Agora vamos falar sobre essa pesquisa. O que garante que Manaus não vai ter uma segunda onda de explosão de casos e de mortes da Covid-19? Então, nós estamos acompanhando os indicadores da pandemia desde o início. Então, o projeto suspendeu suas atividades normais, em vez de monitorar os indicadores do desenvolvimento, passou a monitorar os indicadores da pandemia. O esforço de vários outros grupos de pesquisa da Universidade Federal e de outros institutos. Então, o que levou nós lançarmos essa leitura dos dados é o fato de nós observarmos já de modo consistente, mesmo num quadro de redução do isolamento social, uma curva que continua declinando sua velocidade no número de óbitos. Também no declínio no número de internações, ou seja, de casos graves da doença, ao mesmo tempo, ainda que a curva de casos seguia aumentando. Então, isso causava uma perplexidade. E na academia se perguntava, então, o que poderia explicar o fato de a doença progredir na população, mas não as suas formas graves, que resultam em óbitos. Uma das teorias que foram levantadas foi a de imunidade de rebanho. Creio que em algum momento todos nós aqui ouvimos falar dessa hipótese. Sim. Nesse estudo, nós mostramos as razões para por que não acompanhar essa hipótese, não aceitar essa hipótese da imunidade de rebanho. Mas assim fica um vazio, ou seja, se não é essa a explicação, que poderia explicar essa mudança de fase da pandemia. Professor? Não. Nos últimos dias, apesar do Amazonas registrar aí mais de 1.000 casos diariamente, o número de internações por Covid-19 nos hospitais tem reduzido bastante, chegando a menos de 10 por dia aqui em Manaus. Está prevalecendo a forma mais branda da doença, é isso? Então, a primeira observação, muito obrigado pela pergunta, é que o estudo que nós estamos apresentando hoje, ele é focado em Manaus.
É preciso alertar que a pandemia está em outras fases nos outros 61 municípios. Como nós alertávamos há mais de 30 dias atrás, que a quantidade de casos no interior deveria, e como de fato aconteceu, superar o número de casos na capital. Então, tudo o que se diz hoje nesse nosso 10º boletim se refere ao transcurso da pandemia em Manaus. Não se aplica aos demais municípios. Professor... Então, o fato Pode continuar, professor. Então, sim, o fato de nós estarmos observando que a letalidade da doença tem diminuído, a incidência, a ocorrência de formas graves da doença também diminuindo. Não nos parecia suficiente a considerar apenas as mudanças no hospedeiro da doença que somos nós. Sim. Ou seja, a tal da imunidade de rebanho. Era preciso também acrescentar o outro lado da equação, as mudanças que podem estar acontecendo também na população do vírus, que se multiplica numa velocidade infinitamente maior do que a da nossa população, por exemplo. Então, a capacidade de ajustar-se, de se adaptar, de evoluir do vírus é muito maior do que a da nossa espécie. Professor, o vírus sofreu algum tipo de mutação ou diminuiu seu poder de letalidade para continuar se propagando? Para que haja uma evolução, uma mudança populacional, não necessariamente precisa acontecer o surgimento de novos mutantes. Basta haver uma mudança na frequência das formas, das variantes que já existem circulando na população. Então, vou tentar explicar isso de maneira bem rápida. Quem vai se dar melhor é aquele que se conseguisse se propagar mais rapidamente e em maior quantidade. E esse não é o vírus que mata o seu hospedeiro. É o vírus que se reproduz ou silenciosamente ou que causa sintomas leves. Lá está o cidadão acometido de sintomatologia leve, circulando na cidade e espalhando o vírus. Aquele que está isolado na cama de hospital não está mais transmitindo porque ele irá a óbito ou está sob quarentena. Então, é um processo coevolutivo. O que talvez cause espécie ou cause estranheza a outros pesquisadores, né, e achar que essas evoluções populacionais não aconteçam numa velocidade tão elevada. A evolução não é só o que acontece em milhões de anos, é o que acontece entre uma geração e outra. E no caso do vírus, elas se sucedem em milhões. Certo, ou seja, de repente o vírus já mutou para uma forma mais branda, que parece que acontece com a maioria dos vírus, né? Ele, de repente, a primeira vez, assim que surge, ele surge bem agressivo, mas ele mata o seu hospedeiro, digamos assim, de uma forma muito rápida. Daí ele vai mutando justamente para que ele não mate o seu hospedeiro de uma forma rápida, seria isso? Ele já passou essa mutação aqui? A gente vai dizer o seguinte, os vírus que estão tendo sucesso em circular a população e estão aumentando o seu número seriam aqueles que reduzem a sua virulência, são de menos virulência e por isso mais eficiência em ser transmitidos. Entendi. Agora eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor, aqui a gente já falou sobre essa imunidade de rebanho em alguns outros programas, mas como nós estamos falando agora com o senhor, então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que significa essa imunidade de rebanho. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que essa hipótese, essa ideia, ela surge no contexto de doenças infecciosas para as quais existem vacinas. E essa hipótese da imunidade, ela vem para justificar e mostrar a relevância das políticas públicas de vacinação em massa. Para o efeito da imunidade rebanho esse efeito requer que um grande número de indivíduos estejam imunizados pela vacina. Por isso, nós estamos dizendo por que recorrer à imunidade de rebanho para explicar o fenômeno de uma pandemia para a qual se tem vacina. Então, e, de novo, uma hipótese que simplesmente não leva em consideração que são duas espécies interagindo, a nossa e a do vírus. Ok. Professor, sobre a mortalidade por Covid-19, é possível dizer que o vírus é seletivo, matando quem tem comorbidades, ou seja, associação de duas ou mais doenças? Muito obrigado de novo pela pergunta. Antes disso, como nós mostramos hoje no boletim, existe uma alta seletividade em termos, por exemplo, de faixa etária.
Homens e mulheres maiores de 60 anos morrem numa proporção 12 vezes maior do que o esperado na população do Amazonas. Esse é um dos aspectos que nós mostramos aqui. Isso, de novo, revela uma característica de um parasita altamente especializado, um parasita obrigatório, que não se reproduz fora do hospedeiro, ou que não tem hospedeiros alternativos. O vírus depende completamente das nossas células para se reproduzir. E ele elimina os indivíduos da população, os indivíduos senis. Em termos evolutivos, significa que ele está tirando da população os indivíduos que já se reproduziram. Então, se eles são mais suscetíveis, eles já deixaram na população, na nossa, os seus descendentes também suscetíveis. Então, é um vírus extremamente eficiente. Então, seria muito eficiente eliminar os indivíduos que ainda não se reproduziram. Isso eliminaria nas futuras gerações os suscetíveis. O isolamento social, professor, a quarentena foi eficaz para que o número de mortos não fosse ainda maior? Bom, nós mostramos também no boletim de novo para Manaus, até meados de abril, a velocidade de óbitos acompanhava de maneira colada, né? Justamente as variações no isolamento social. Após essa data, percebemos que a curva de óbitos continuava decaindo, mesmo quando o isolamento institucional mostrava sinais de relaxamento. Então, a resposta é metade sim. Na primeira fase da pandemia, foi extremamente importante que o isolamento tenha acontecido, ainda que abaixo do ideal, 0,60, que foi o pico de Manaus. Okay. Isso, muito provavelmente, diminuiu a velocidade de óbitos inicial da pandemia. Okay. Muito embora não tenha sido suficiente para evitar o colapso do sistema de saúde da nossa cidade. Que aí já estamos falando outra ponta, não é, professor? Agora, nós falamos aqui a respeito dessas vacinas, né? Que existem mais de 100 sendo elaboradas e testadas. Parece que é uma corrida contra o tempo. E 3 aí sendo vistas como as mais promissoras. O senhor está otimista em relação a essas vacinas que de repente estariam prontas já no ano que vem, em junho de 2021? Eu vou primeiro falar como um cidadão. Certo. Tá? Membro da nossa espécie que também está nessa luta biológica contra um novo inimigo natural. Então, que todos nós esperamos da ciência a produção de uma vacina que possa se unir a esses mecanismos de prevenção da doença. Agora, foge a minha especialidade avaliar essa capacidade das equipes de produzir essa resposta em algum tempo. Pelo conhecimento que se tem sobre o tempo que geralmente toma para se chegar a uma vacina, realmente seria uma vitória da humanidade e tão pouco tempo nós chegarmos a uma medicação, uma vacinação segura. Mas acho que os professor precisa realmente se reinventar e se superar. É um tempo realmente uma muito outra curto, pergunta, né? As atividades comerciais, o senhor acha que agora podem voltar ao normal? Tem grandes perigos? Nós ficamos todo esse tempo, 90 dias que completam hoje, mergulhados em monitorar a progressão da pandemia. E na nossa equipe não há especialistas em saúde pública. Há ecólogos e gerenciadores de dados e pesquisadores de outras áreas. Essa questão seria muito mais bem atacada e respondida pelos colegas que cuidam da questão da saúde pública. Mas eu vou lhe dizer, porque participo da discussão da minha universidade sobre essa questão. Imagine, então, que quando as atividades de determinados segmentos do setor retornam à sua normalidade, as medidas de segurança têm que ser aquelas que vão reger as novas etiquetas em público. Imagine nós reformarmos a atividade de aulas presenciais da universidade, nós teremos que garantir, por exemplo, que haverá um distanciamento. E isso esbarra na nossa própria estrutura física. As salas da universidade comportam um certo número de estudantes. Então, a universidade vai ter que resolver isso. Está se debatendo há algum tempo a combinação de atividades presenciais com atividades mediadas, virtuais, para poder liberar espaços para que poucos estudantes, professores e outros profissionais ocupem espaço ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que inventar soluções e nos ajustarmos a esse novo momento.
e requer ainda, como segurança, o distanciamento social e as medidas de segurança, como, por exemplo, a higienização. Vai ser o novo normal, não é, professor? Eu quero aqui agradecer muitíssimo a sua participação, conversando com a gente aqui do programa 18 horas hoje. Conversamos com o professor Henrique dos Santos Pereira, que é o coordenador do projeto Atlas ODS do Amazonas. Professor, muitíssimo obrigada. Boa noite, obrigado. Muito bem, 6 horas e 20 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, Carimilhão, hein? Olha só, Ava Max, né? Presenteou os fãs com o lançamento de Kings and the Queens, né? Bacana, a primeira música solo da artista esse ano. Melhor de tudo, Carim, é que a faixa já chegou acompanhada de um vídeo, olha aí. Show. Pois é, nas imagens a gente vê a artista, que ela é representada como uma rainha nas cartas de um baralho. Show. E ao fundo toca uma canção que imagina aí como o mundo seria se fosse comandado por mulheres. Como será que seria, hein, gente? Bacana. Enfim, não sei, talvez, quem sabe, né? Vamos agora abrir a playlist de hoje, desta quinta-feira aqui do 18 horas, Ava Max e Kings Queens, com Kings and Queens. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 24 minutos em Manaus, mais uma edição para você do 18 horas, a informação até às 7 da noite, hein? Tudo bem? Essa foi a primeira da playlist de hoje, Ava Max, Kings and Queens em 100,7. Mix. Também agora vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para o restante aí, para o início desta noite, o finalzinho da tarde, feriado de Corpus Christi com Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, à noite vai seguir aí o clima da tarde, chuvosa, né, de hoje. Bom, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 90%. Mix. Bom, eu sei dizer que realmente o clima ficou muito melhor depois dessa chuvinha, né, Karine? Com certeza. E apesar de tudo, espero ainda que chova um pouco mais à noite. É uma e olha delícia. só, as principais estatísticas da Covid-19, incluindo aí número de mortes e ocupação das UTIs, são favoráveis para a ampliação da flexibilização do comércio, segundo o governo do Amazonas. E assim, mais 30% das lojas retornam às atividades na próxima segunda-feira aqui em Manaus, dentro do segundo ciclo de reabertura da economia. E nesta etapa estão inclusos aí restaurantes, cafés, padarias e também fast food para consumo no local. A reportagem, vamos conferir, hein? É de Odineia Araújo. A partir de segunda-feira, se nada mudar, já vai ser possível ir no restaurante preferido e fazer a refeição lá mesmo, além de poder tomar um cafezinho no fim de tarde, inclusive nas padarias ao lado de uma companhia especial. Os restaurantes, cafés, padarias e fast food abrem na segunda-feira para consumo no local, dentro do plano de reabertura gradual do comércio. Amanhã, empresários do comércio se reúnem com o governo do estado para conversar sobre a reabertura desse segundo ciclo, que deve incluir mais 30% das lojas, segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion. Tudo indica que nós vamos conseguir realmente essa abertura. Existem muitas precauções e muitos protocolos para que isso aconteça com segurança. Hoje nós temos em torno de 60% das lojas abertas do primeiro ciclo, e com a entrada do segundo ciclo, que entre as lojas âncoras, os restaurantes e outros afins, nós acreditamos que nós vamos chegar em torno de 90%, 95% dos comércios abertos já a partir de segunda-feira. Pelo planejamento, devem reabrir também na próxima segunda-feira as lojas de informática, de equipamentos de escritório, comunicação, telefonia, materiais e equipamentos fotográficos. Também estão previstos lojas de brinquedos, de departamentos e magazines, livrarias e papelarias, comércio de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, bijuterias e semijoias, lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo. Nesse segundo ciclo também estão o comércio de animais vivos, o especializado em instrumentos musicais e acessórios, escritórios de contabilidade, imobiliárias, mas sem estantes
stands de venda, assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e bancas de jornais e revistas em espaços internos. O plano de reabertura do comércio em Manaus inclui 4 ciclos. O último está previsto para 6 de julho, quando creches, escolas e universidades da rede privada, além de cinema com capacidade máxima de 50%, podem voltar. O fechamento do comércio não essencial aconteceu no dia 24 de março, quando entrou em vigor o estado de calamidade pública no Amazonas por conta da pandemia do novo coronavírus. Odinei Araújo para o 18 horas. E apesar dos não serem mais favoráveis, né? Sempre é bom todos tomemos cuidados, vamos nos prevenir, evitar aglomerações, vamos nos manter com o uso da máscara e a higiene nas mãos, é evidente, né? Cada um precisa fazer sua parte, só assim nós vamos sair muito mais rápido dessa situação aí e retomarmos a nossa rotina, tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Pois é, Cid, exatamente. E a gente tem alguns estudos aí que alertam sobre esse relaxamento do isolamento social. Eu tenho um estudo aqui feito sobre o relaxamento social lá nos Estados Unidos, o país que lidera o número de casos e mortes da Covid-19 no mundo. Segundo o levantamento da agência americana Associated Press, nesta segunda-feira, que foi divulgada esta segunda-feira, em 21 estados americanos, os números novos de novos casos per capita nos últimos 7 dias era maior do que nos 7 dias anteriores. Ou seja, os casos de coronavírus aumentaram com o relaxamento das medidas de isolamento, né? Os dados levantam essa preocupação no meio de políticas de reabertura, de relaxamento das restrições, com pessoas retomando ao trabalho, né, Carlão? Como a gente falou, aí vai, pega ônibus, e aí dentro do ônibus está tudo lotado. Como é que vai ser essa volta? Como é que é essa volta, essa vida normal, essa rotina? A realidade é que esta volta, ela vai ter que se dar em algum momento, né? Ou agora, ou mais tarde. E o coronavírus, ele não vai terminar de uma hora para outra. Então, o que é importante? Nós temos que voltar, está havendo relaxamento? Sim. Está havendo aí esse retorno parcial das atividades? Está havendo. Então, nós é que temos que tomar cuidado, que temos que continuar mantendo hábitos que nós não tínhamos antigamente. Hoje nós estamos tendo, então nós temos que continuar mantendo esses hábitos de higiene, esses hábitos de distanciamento social, um respeito até seria de uma certa forma. Então, é isso que é importante. Nesse retorno, nessa volta, eu vejo em alguns casos que parece que já acabou. Tem gente que está com isso na cabeça. Nós temos que retornar, mas nós temos que estar conscientes que o vírus ainda está aí, está acontecendo, está forte, pode aumentar. Então, nós temos que redobrar ainda mais os nossos cuidados e vamos em frente, porque a economia tem que andar, o Brasil tem que andar, nós temos que nos movimentar. Então, com cuidado, com consciência, a gente vai chegar lá. Não é isso, Karime Leão? Exatamente. 6h30 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E na luta contra o novo coronavírus, profissionais de saúde ao redor do mundo estão pagando um alto preço. Afinal, milhares foram infectados e há um número crescente de mortes. Pois é, Cid, apesar dos equipamentos de proteção e das máscaras escassas, médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde parecem tender a contrair mais o vírus do que a maioria das pessoas, além de desenvolver sintomas mais graves. Só que no Amazonas já são 2.577 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em todo o estado, 2.577 profissionais da saúde foram infectados pelo novo coronavírus entre os dias 15 de abril e 9 de junho, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Foram 8.410 testes realizados nesse período, 31% deles positivos. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, bombeiros estão na linha de frente no combate à Covid-19. Esse enfermeiro falou das dificuldades enfrentadas todos os dias pela falta dos equipamentos necessários de proteção individual. Tem paciente positivo que tosse, você vai trocar o paciente espirra, tosse na sua cara e você tá com uma máscara comum, uma máscara cirúrgica. Isso não tem cabimento. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também divulgou o número de profissionais da segurança
policiais, bombeiros e guardas civis infectados entre os dias 20 de abril e 9 de junho. Foram 798 profissionais. Nesse período, foram realizados 2.543 testes. A FVS não divulgou o quantitativo de óbitos das categorias. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha aí, a produção de motos no Polo Industrial de Manaus caiu em 85,5% neste período de pandemia. De 100 mil unidades produzidas em maio do ano passado, a produção caiu para menos de 15 mil unidades este ano. A reportagem é de Odineia Araújo. O polo de duas rodas, que sempre foi o maior em produção da Zona Franca de Manaus, sofreu um duro golpe com a pandemia do novo coronavírus. A produção de motos no mês de abril ficou praticamente paralisada. Foram apenas 1.479 unidades produzidas. Apesar da queda, a produção no quinto mês de 2020 mostrou recuperação. Em maio, a produção de motos ficou com 14.609 unidades. Mas em maio do ano passado, foram produzidas mais de 100 mil motocicletas. Os números foram divulgados pela Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. A retomada gradual do setor traz otimismo aos negócios, de acordo com o diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves. As atividades começaram a ser retomadas na primeira quinzena de maio, com retorno de aproximadamente metade das fábricas que estavam paralisadas no Polo Industrial de Manaus. Na última semana de maio, no entanto, a volta das atividades fabris chegou a 80% delas. Os dados de maio, portanto, refletem essa retomada gradual de atividades do setor e revelam uma tendência de nova melhora no comparativo mensal de produção em Manaus, agora no mês de junho. Nos 5 primeiros dias desse mês de junho, segundo a Abraciclo, as vendas em todo o Brasil voltaram a crescer com a reabertura gradual do comércio. A média diária de vendas chegou a 1.616 motocicletas no Brasil, o que representa uma alta de 10,7% na comparação com a média diária total de maio. Isso sinaliza claramente que o resultado de junho deverá ser bem mais positivo para o mercado de motocicletas, consolidando a perspectiva de retomada dos negócios. Mas apesar disso, o cenário é de incertezas e, de acordo com o executivo da Abraciclo, ainda não é possível fazer projeções de crescimento para esse ano. Será preciso acompanhar atentamente o mercado nas próximas semanas para se ter uma base mais ampla e confiável antes de revisar os números. Uma coisa, no entanto, já é certa. Aquela projeção anunciada em janeiro passado de que a produção de motocicletas cresceria em torno de 6% em 2020, totalizando mais de 1.100.000 unidades, não ficará mais em pé depois da passagem e dos impactos do coronavírus no Brasil. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E olha, finalmente o Brasil entrou na lista dos 20 principais países em um ranking mundial de ecossistemas de pequenas empresas de tecnologia, as startups. O país subiu aí 17 posições e figurou na elite mundial no levantamento em que leva em conta a quantidade e qualidade de startups, as instituições de apoio e o ecossistema de inovação como um todo, envolvendo aí o ambiente de negócios. O levantamento é realizado pela empresa Startup Blink. Ela analisou aí 1.000 empresas em 100 cidades de todo o mundo. Os países mais bem colocados no ranking foram os Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá e também a Alemanha. De acordo com o levantamento, os Estados Unidos permanecem bem à frente das outras nações por seu robusto, ecossistema de inovações. Figuram também aí no topo dos 10 primeiros a Holanda, a Austrália, a Suíça, a Espanha e a Suécia. E junto com o Brasil, outro país que alcançou posições e entrou no ranking foi Singapura, ocupando a 16ª posição. E o Brasil, além de entrar no top 20, o país também ficou na melhor posição da América Latina, na frente de Argentina, México e Colômbia. 18 horas.
6h37 em Manaus. Mais uma vez aí uma boa noite para você que está nos acompanhando, né, Karime Lemos? Está conosco aí em mais uma edição. Exato, aqui no aplicativo Mano, as pessoas super, exato, todo mundo participa aqui. Uma boa noite pro Augusto Veloso, que continua elogiando aqui nosso jornalismo, valeu, dizendo Augusto, que o nosso programa tem credibilidade, muita seriedade. Muito obrigada. Karime, Projota lançou recentemente um novo EP intitulado Tempestade numa Gota d'Água, que traz 4 canções. Além das 4 faixas, Projota também liberou um videoclipe para a música Ombrim. E o vídeo traz participação de um dos casais mais poderosos do Brasil, os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Vamos conferir essa agora, a segunda do playlist de hoje, do 18 horas. Projota, Ombrim. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6h40 em Manaus. Assim é a segunda, né, Karime? Gostou? Bacana, um clipe bacana. Uma coisa bem Brasil aí, né? Exato. Gostei. Foi o Projota, Karime Leão, a música Ombrim, com participação dos atores, né? O Lázaro e a Thaís. Eles estão juntos ainda, Karime? Você que vive no Jet Set. Eu vivo, não sei. Eu vou pesquisar aqui, daqui a pouquinho trago essa resposta. 6h41, boa noite pra você em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil, hein? Mix. Bom, Karime, qual é a previsão do tempo para amanhã? Amanhã é sexta-feira, véspera, inclusive. É véspera? Não, amanhã é o dia dos namorados. Acho que amanhã é dia dos namorados. Dia 12 já, olha aí. Dia 12, dia dos namorados. Vai ser bacana, hein, Karime? Previsão do tempo. Desculpa, bobeira, até atropelei aqui a vinheta. Pra alguém deve ser, né? Vamos lá. Amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Clima Tempo, ok? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. Esse Carlão é uma figura. Não é? Bom, mas olha, junto com essa notícia que o Carlão nos lembrou, né, que amanhã é Dia dos Namorados, confira mais uma boa notícia. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial publicou em sua revista oficial a indicação geográfica do abacaxi de Novo Remanso e Vila do Engenho, lá em Taquatiara, e Caramuri, na zona rural de Manaus. Isso significa o reconhecimento nacional da qualidade do abacaxi amazonense, que passa agora a ser considerado o melhor do Brasil. Não só pelo seu sabor singular, né? Naturalmente doce, é uma maravilha, eu já provei, é muito bom mesmo, e com baixo teor de acidez. A certificação vai trazer muitas vantagens econômicas. Parabéns para nós aqui do estado, né? Para todos. Realmente é um abacaxi maravilhoso, né? E com a certificação, o valor do produto aumenta no mercado nacional e internacional. Regionalmente, entra na categoria de produção diferenciada, como o peixe ornamental de Barcelos, o guaraná de Maués e o da farinha do Arini, do Médio Solimões, né? Que possuem a mesma certificação de indicação geográfica. E mais, hein? O beneficiamento do abacaxi com essa indicação aí geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ganha notoriedade e se valoriza nacionalmente frente aí às agroindústrias de outros estados, né? As terras duplicam de valor e a produção entra na tradição gourmet imediatamente. Karime, só quem já chupou um abacaxi lá do Sudeste sabe o valor que tem um abacaxi aqui, porque lá é azedo. Porque eu morei muito tempo, posso falar com categoria. Eu morei uns 15 anos na região serrana do Rio de Janeiro, que tem uma produção bacana aí de várias frutas, de hortifruti granjeiros e tal, entre eles o abacaxi. E realmente, amigo, ali sabe aquele que dói o rosto? É ácido, é muito ácido, não tem nem graça de comer. E você pode colocar o açúcar que for, amigo, que o negócio lá é complicado. Nossa, daí eu cheguei aqui e vim provar esse abacaxi. Nossa! A manga também aqui é muito boa. Não tem. O sabor não é igual no resto do mundo, eu acho. O sabor das frutas. Para vocês terem uma ideia, existe aí uma comissão de negócios aqui do Amazonas que leva
esses produtos, esse conhecimento da existência desses produtos para fazer um encontro de negócios. E aí as pessoas sentam com empresários que estão interessados em comprar isso, né? E a nossa safra, ela é muito mais valorizada. Então já começou, já tem um tempo isso, já começou essa circulação do abacaxi produzido aqui no Novo Remanso, lá em São Paulo, em Minas. Então o pessoal já conhece o produto. Bom, hoje ele é reconhecido, né? Então, ele ganha aí um status bem mais interessante, principalmente para os produtores aqui do Amazonas. Isso é muito legal. Lógico, parabéns para todos. 6h45 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, e depois da Operação Apneia, né, do Ministério Público do Amazonas, aumentou a pressão sobre a CPI da pandemia instalada na Assembleia Legislativa para apurar denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde aqui do Estado. O presidente da CPI, delegado Péricles, reconhece a responsabilidade dos membros da comissão que aumentaram muito, né? Vamos conferir toda essa história agora na reportagem de Azaf Augusto. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pandemia, deputado Péricles, informou hoje que ações como a operação de ontem aumentam a responsabilidade da CPI em dar uma resposta à população. Ontem, o Ministério Público do Amazonas deflagrou a Operação Apneia, que tinha como centro a compra de respiradores pulmonares em uma loja de vinhos, com preço acima do praticado no mercado. A compra dos respiradores também é um dos pontos centrais das investigações da CPI. Os membros, inclusive, interrogaram a ex-secretária de Saúde especializada na capital, Dayana Meja, sobre a compra. E na próxima sexta-feira vão interrogar mais 2 pessoas. A CPI espera definir nas próximas semanas também a convocação do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. De acordo com o deputado Péricles, apesar da Operação Apneia, a CPI segue com seus trabalhos. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo no período de quarentena, os 8 deputados federais do Amazonas gastaram R$262 mil da cota para exercício da atividade parlamentar, mesmo no período de quarentena. E tudo isso foi gasto em abril e maio, com os parlamentares cumprindo quarentena, trabalhando em casa e participando das sessões por videoconferência. Exato, Carlão. E alguns gastos, no entanto, surpreendem, tá? O deputado capitão Alberto Neto, dos republicanos, por exemplo, gastou em maio 58,4 mil com divulgação de atividade parlamentar. Foram 7 despesas diferentes para o mesmo serviço com a mesma empresa, EMA Serviços Técnicos de Comunicação e Informática Eireli. E aí, Cid? Eu não sei, não. Eu acho que eu tô ficando maluco. Eu também. 60 mil quase. Nem para levar a sério esse tipo de informação. Em quarentena, gente, tem que reduzir custos, sabe? Vamos evitar gastar o dinheiro público. É um negócio absurdo isso. Mas, enfim, acho que a consciência de cada um tem que gritar nessa hora. Será que é preciso a gente estar falando aqui? Não há necessidade, né? Vamos se tocar, não é, Cicely? Ou pelo menos... Tem que se tocar, não é possível, cara. Ou pelo menos não deveria, né, Cid? Pô, a gente tem que estar falando aqui, feio, né? 6h48 em Manaus, boa noite. 18 horas. Olha aí, nos primeiros 5 meses de 2020, o Amazonas já registrou 3.626 crimes contra idosos, hein? Segundo dados da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E com a pandemia, o isolamento domiciliar, houve intensificação das relações familiares. Com isso, além daqueles crimes mais comuns, como ameaça, injúria, perturbação da tranquilidade, está havendo também um aumento significativo dos crimes de abandono, exposição a perigo, apropriação de bens e maus tratos aos idosos. Vamos ouvir aí essa história com a repórter Nathalie Moraes. Tá pedindo outra música. No Amazonas, idosos que precisam de atendimento e encaminhamento para as medidas de proteção e garantia de direitos contam com o apoio do Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos à Pessoa Idosa, que só nos primeiros meses deste ano já registrou 3.626 crimes contra os idosos. Entre os principais estão furto, roubo, ameaça, injúria e estelionato, segundo dados da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa,
Com a pandemia, a violência contra a terceira idade aumentou significativamente. Mas em especial aqueles que acontecem dentro do âmbito familiar. Com o advento da pandemia, nós observamos que além daqueles crimes comuns mais registrados, como as injúrias, as ameaças, as perturbações da tranquilidade, também tem ocorrido uma alta incidência dos crimes de negligência, abandono e maus tratos aos idosos. Também podemos ressaltar aqueles crimes que são cometidos por terceiros, por pessoas estranhas, que são os furtos e os estelionatos. A violência contra os idosos é crime e não deve ser encarada como algo normal. Discriminar a pessoa idosa pode levar o agressor à prisão por até 5 anos e ainda pagar multa. A pena pode ser aumentada se houver agressão física e se o agressor for responsável pelo idoso. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Mais uma da playlist, Karime, para finalizar, hein? O DJ Kygo liberou todas as 18 faixas de seu novo álbum Golden Hour, contando aí com a participação de vários cantores aí. Kygo trabalhou nesse álbum por 2 anos direto. Então vamos encerrando a playlist de hoje, desta quinta-feira aqui no 18 horas. Lose Somebody. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 54 minutos, fechando a playlist de hoje em Kygo e One Republic, Lose Somebody. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Atenção, olha, a folha de pessoal do governo do Amazonas continua no limite do percentual máximo permitido em lei, o que levou o Tribunal de Contas do Estado a emitir um novo alerta ao governador Wilson Lima. Vamos conferir mais detalhes dessa história com o repórter Azaf Augusto. O governador Wilson Lima foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre os gastos com pessoal na administração pública do Amazonas. O alerta do TSE foi publicado na última quarta-feira no Diário Eletrônico do órgão, informando que os gastos com a folha de pagamento de pessoal no primeiro quadrimestre de 2020 chegaram a 48,45%, se aproximando do limite máximo de 49%. O TCE alerta ao governador que observe e efetivamente envie esforços no sentido de não ultrapassar o limite máximo de despesa com pessoal. Ele diz ainda que, atingindo o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo sofrerá algumas sanções e será obrigado a adotar ações voltadas à recondução da despesa a patamares aceitáveis pela lei. Procurado para comentar o aumento da despesa com pessoal, o governo não enviou resposta. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que tramita na Assembleia Legislativa, o governo não pretende dar aumento ou reposição salarial aos servidores públicos do Amazonas. A informação foi confirmada pelo relator da matéria, o deputado Saulo Viana. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 55 minutos. Karime Leão, vamos agora atualizar, hein, os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil. Karime Leão, com você. Bom, e o Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 1.140 novos casos de Covid-19. Agora são 53.989 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. São 31,4 mil no interior e 22,5 mil em Manaus. Foram registradas ainda 28 mortes pela doença, sendo que 9 nas últimas 24 horas, elevando para 2.400 o total de mortes por conta do novo coronavírus. Subiu para 43.508 o número de pacientes que se recuperou da doença e não tem mais o vírus no organismo. Essa também é sempre uma boa notícia. E aqui no Brasil, em 24 horas, foram confirmados 30.412 novos casos e 1.239 registros de morte. Isso segundo o levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira. Então, no total, o Brasil tem 4.919 mortes decorrente da Covid-19 e já soma o total de 802.828 casos confirmados da doença. Como eu disse, foram incluídos aí nesse balanço nas últimas 24 horas mais 30.412 casos do novo coronavírus. Agora, 6 horas e 57 minutos. Vamos seguir direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Tribunal de Contas do Estado voltou a alertar o governador Wilson Lima para que reduza gastos com a folha de pagamentos de salários para cumprir a lei. No primeiro quadrimestre de 2020, a folha chegou a 48,45% da receita corrente líquida. O limite é 49%. Foram mais de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Se não reduzir e extrapolar o limite, o governador pode sofrer sanções ele próprio e ainda prejudicar o Estado. O Amazonas pode perder transferências voluntárias, garantias e deixar de contratar operações de crédito. A situação faz lembrar que no começo do ano, o 18 Horas denunciou e o governador teve que revogar o aumento de até 225% nos salários de funcionários do alto escalão do governo. Faz lembrar também que em junho do ano passado, sob protesto dos servidores, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governador que congelou os salários dos funcionários públicos até 2021. Foi o famoso pacote de maldades. Com tantas medidas contra os servidores, o governo não conseguiu reduzir a folha. A arrecadação do Estado se mantém alta mesmo com a pandemia. E a maioria do funcionalismo continua reclamando dos salários, ou pelo menos reivindicando os reajustes anuais pelo índice de inflação. 18 horas. Carimilhão, 6h58. 6h58 em Manaus, já estamos aí nos finalmente. Amanhã, dia dos namorados, hein, Karime? Não se esqueça desse detalhe importante na sua vida. Pois é, enfim, como eu disse aqui, estou solteira, feliz, tranquila. Amanhã vai... Não, fica tranquilo. Pois é, agora. Amanhã, Cid. Cid Soares já falou que vai fazer um jantar especial, muito legal, tá certíssimo. E você, Carlão? Você também tem que fazer um jantar especial. Estou solteiro também, Karime. Sei disso não, você sabe, Cid? Aí. Solteiríssimo. Não sei não, me falaram que ia ter inauguração de Ofuru. Né, da reforma da Casa Nova e amanhã eu tô tranquilo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, ficamos por aqui, até amanhã, um beijo. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, continue bem, continue em 100,7, daqui a pouquinho tem um Mix Tudo, hein? Amanhã, sexta-feira, dia dos namorados, a gente volta com você aqui com mais uma edição do 18 Horas a partir das 6 da tarde, você está no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.